Muito bem, estamos aqui pelo estúdio RN. Eu peço a vocês, inicialmente, para se inscreverem no nosso canal, darem like nos nossos vídeos, convidarem seus amigos a conhecerem o nosso canal, enfim, ajudarem o nosso canal a crescer. Estamos com poucos dias de lançamento do nosso canal, cerca de 10 dias, e o nosso canal já tem quase 1.000 inscritos. Isso aí é graças a vocês, graças ao apoio de vocês. Bom, o que vamos falar hoje? Vamos falar hoje especificamente de algo que ontem nós mencionamos, mas não tão profundamente, e hoje eu já quero fazer uma abordagem geral dos assuntos. Eu quero falar a respeito das contratações. São muitos nomes, eu até vou olhar aqui os nomes que eu tenho listados, né? Segundo o Jorge Nicola, ele informa que o Flamengo procura a aquisição do Agustin Rossi, o goleiro do Boca Juniors, o Guga, o lateral direito do Atlético Mineiro, o jogador Gemerson, do Guarani, o Wallace, volante da Udinese, esse aí o Flamengo já havia tentado anteriormente, né? Temos também o Hernani, o volante do Genoa da Itália, o Oscar, que o Flamengo também já havia tentado, né, anteriormente, mas que infelizmente os chineses no último minuto, né, eles não mantiveram a palavra dada ao Flamengo. Temos também a tentativa de trazer o Claudinho do Zenit da Rússia, o Arthur do Red Bull Bragantino e o Michael, né? O Michael já é um sonho da torcida do Mengão, desde quando ele saiu. Na verdade, o Michael saiu sem a aprovação da torcida do Mengão, do mais querido. Nós queríamos que o Michael ficasse, tivesse ficado, né? Mas a proposta que os árabes fizeram na época foi uma proposta muito boa. O Michael, né, tem as questões dele pessoais e ele decidiu que indo para a Arábia Saudita, né, para o exterior, seria melhor para ele. Enfim, esses são jogadores que o Flamengo pode trazer. Eu destaco o goleiro John dos Santos, ele é muito bom goleiro. Ele chegou inclusive a ser titular, colocou o João Paulo no banco durante algum tempo. O Oscar, eu acredito que dessa vez o Oscar vai conseguir convencer os chineses e vai voltar para o Flamengo. O Oscar já está muito bem financeiramente, ele é um jogador talvez um dos mais bem pagos do mundo, né? E ele já está numa condição em que ele pode optar em ser feliz ou o dinheiro, e acho que nesse ponto ele está optando pela felicidade. O Wallace já era um sonho antigo do Flamengo no ano passado e o Flamengo quer dessa forma trazê-lo de volta. O Michael, existe sim possibilidade, porque sabemos que o Michael não está feliz lá no mundo árabe, então a possibilidade do Michael retornar é grande. O Guga é um nome nessa lista que eu não vejo com grandes olhos, para falar a verdade. Eu não vejo o Guga um grande lateral. Eu acho que o que há com o Guga é assim, uma grande identificação, né, com o Flamengo. O Guga, ele sempre se declarou ser torcedor do Mengão, e eu acho que isso daí fez a figura do Guga se tornar uma figura mais simpática, mas ele perdeu espaço no Atlético Mineiro, né? O Mariano vinha jogando os principais jogos, principalmente naquela campanha vitoriosa no Brasileirão do ano passado. Ele perdeu muito espaço para o Mariano e não sei, novos ares para o Guga. Nós temos o Varela, eu acho que o Rodinei vai sair. O Mateuzinho eu penso que deveria ser emprestado para poder rodar e ganhar um pouco mais de experiência. Acho que o Mateuzinho se acomodou. E, enfim, eu penso que esses nomes que o Flamengo está querendo trazer vai, sem sombras de dúvidas, fazer o nosso plantel ficar muito mais valioso, né, e muito mais opções para o Dorival. Só que tem um detalhe, eu até tenho aqui uma observação que eu fiz, eu também vou ler aqui, que é o seguinte. O Flamengo, na minha opinião, tem que ter um time só para o Brasileirão. Um time só. Vamos parar com esse negócio de time A, time B, o time das Copas. Vamos parar com isso.
A torcida não gosta disso. Temos que ter um plantel de cerca de 30 nomes. Eu acho que 30 nomes engloba bem. Por quê? Porque cobre 2 times completos e tem opções caso os jogadores tomem cartão amarelo, cartão vermelho, sofram contusões, coisas desse tipo. Então eu acho que 30 jogadores, eu acho que preenche bem o que o Dorival precisa. E são 30 nomes pesados. Esses nomes vindo, né, somado ao nome do Gerson, seriam nomes muito pesados. E eu digo isso, mas eu digo isso mantendo os jogadores que nós temos. Eu sei que vai ser difícil segurar o Pedro depois da Copa do Mundo, ainda mais se o Pedro participar dos jogos e o Pedro for bem, não vai ser fácil. Mas o Flamengo tem condições de segurar esses jogadores. Então eu diria que a vinda desses nomes que eu citei, que o Flamengo está negociando, mais o Gerson, seria fundamental, mas mantendo o atual elenco, o atual plantel, mantendo João Gomes, mantendo Pedro, mantendo Everton Ribeiro. E, obviamente, alguns jogadores já iriam sair, como Diego Alves, como Diego, provavelmente o Rodinei, né? E acho que o Rodinei está também precisando buscar novos ares depois de 6 anos. Vamos analisar uma coisa em relação ao Rodinei. Eu gosto de abordar vários assuntos e às vezes aparece algum nome, uma pauta e a gente tem que ir em cima dela. O Rodinei. O Rodinei, ele vem jogando bem, ele vem se apresentando bem, mas sabemos que o Rodinei ele é muito bom no ataque. Ofensivamente ele é muito bom e defensivamente ele é fraco. Sempre foi. E pelo visto vai continuar sendo. A única questão é o seguinte: o Rodinei esteve no Flamengo por mais de 6 anos e todo esse tempo o Rodinei foi o que ele é. Quando ele entrava mais com preocupações ofensivas, ele sempre performou legal, performou bem. A maioria das vezes. Mas quando era necessário que ele fizesse a recomposição e ajudar o setor defensivo, sempre foi aquele drama, né? Aquela dificuldade toda, né? Aquela fragilidade defensiva. Então, eu acredito que nesse momento seria bom para o Rodinei, seria bom para o Mengão, o Rodinei procurar novos ares. Né? Isso aconteceu ano passado, ele jogou pelo Internacional e o futebol dele apareceu bem, muito bem. Então, eu acho que quando chegar a esse nível, eu penso que o Flamengo tem que liberar o jogador. Mas em relação, né, a João Gomes, em relação a Pedro, em relação a Gabigol, eu acho que o Flamengo tem que manter o plantel, inclusive manter o Marinho. Muito se comenta que alguns clubes querem o Marinho, que o Flamengo admite liberar o Marinho. Que isso, gente? O Marinho não é craque. O Marinho não é craque. Mas o Marinho é um jogador extremamente útil. É um jogador que todo técnico quer ter no seu plantel. Por quê? Porque o Marinho cobra falta muito bem, num jogo difícil, um jogo truncado, um jogo amarrado, ele pode ser uma arma. É um jogador que chuta muito bem com a perna esquerda. Ele vem pela direita, ele traz para o meio e chuta. Geralmente, quando ele chuta e ele está bem, a bola vai na trave, o goleiro faz uma grande defesa ou a bola entra. Dificilmente ele desperdiça uma oportunidade quando ele corta para dentro e bate bem na bola. É muito difícil ele desperdiçar. Então é um jogador útil. E além do mais, é um jogador que ajuda na recomposição e é um jogador que tem uma energia tremenda. Então eu acho o Marinho muito útil. Então vamos parar com essa história de que tem que liberar o Marinho. Vamos parar com isso. O Marinho tem que compor o elenco. E outra coisa, como eu falei, né, o Flamengo não tem que ter Flamengo A, Flamengo B. Tem que ter o Flamengo. O que o Dorival tem que fazer a cada jogo? Olhar o adversário. Esse jogo é contra o Juventude. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Arrasca no banco, vamos colocar, falando de tal, o Oscar, por exemplo, no lugar do Arrasca. Aí esse jogo vamos poupar o Gerson. Vamos colocar um outro jogador no lugar do Gerson. Esse jogo, vamos poupar o Pedro. Vamos deixar somente o Gabigol jogando nesse ataque, junto talvez com o Cebolinha, ou com o Bruno Henrique, quando voltar, ou com o Michael, se o Michael retornar, ou com o Marinho, enfim. O Dorival tem que olhar o adversário e montar o Flamengo de acordo com o adversário. Então ele tem que treinar esses jogadores juntos, em vários times. Então um treinamento ele faz, por exemplo, com o Santos no gol, ele faz com Varela na lateral, ele faz com o Pablo, por exemplo, e com o Fabrício Bruno, e com o Ayrton Lucas na esquerda. Aí já um outro treinamento, ele já muda a defesa, ele já coloca, por exemplo, vamos supor que fique o Mateuzinho, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz, o Felipe Luiz.
ele tem que ter um entrosamento. Então, assim, todas as vezes que esses jogadores jogarem com jogadores diferentes, eles estão entrosados do mesmo jeito. Isso é importante. Esse é o desafio, entrosar os 30 jogadores. Quando eles estiverem jogando, não importa quem esteja compondo o elenco naquele jogo, que eles tenham um entrosamento. Essa é uma questão. A outra, isso é muito sério, treinar finalização. O Flamengo peca demais na finalização. O Flamengo cria, mas peca na finalização. Muitas vezes o Flamengo está no ataque, está dentro da grande área do adversário, a bola volta para a intermediária do adversário, volta para o meio de campo, volta para a defesa e às vezes volta para o Santos. Isso irrita o torcedor. O torcedor não quer isso. O torcedor quer um time objetivo. E o Flamengo deveria voltar a trabalhar novamente a marcação na saída de bola. A sufocar o adversário na saída de bola. Nós temos elenco para isso. Segundo tempo, o time está cansado, muda 4, 5 peças. É para isso que se tem um plantel forte. O Flamengo não tem um time, o Flamengo tem um plantel. E quer, obviamente, com essas novas contratações, aumentar a quantidade do plantel e também a qualidade. Com esses jogadores que poderiam vir, com certeza absoluta, vai aumentar a qualidade. Tá? Então, é isso que eu queria basicamente abordar. Também, mais um detalhe antes de terminar. O Flamengo precisa ter um diretor de futebol, um gerente de futebol, como era o Paulo Pelaipe, uma pessoa conectada ali com o futebol e deixar o Dorival cuidando somente do time, dos treinamentos, das táticas, tudo que é relacionado ao jogo, às partidas de futebol, aos treinos. Isso seria a atribuição do Dorival. Outras atribuições, né, o gerenciamento do futebol, deveria ser um profissional responsável por isso. O Paulo Pelaipe, infelizmente, com essa diretoria, eu não penso que ele voltaria, seria o nome ideal, porque já conhece toda a estrutura do Flamengo, conhece tudo ali. Mas, enfim, vamos ficando por aqui. Eu acho que eu consegui passar para vocês uma ideia, né, do que poderá ser o Mengão em 2023. E é isso, vamos novamente em rumo à glória eterna, tá bom? Saudações rubro-negras. Estarei com vocês em breve novamente pelo canal Estúdio RN. Se inscreva, dê o like e avise para os amigos sobre o nosso canal, tá bom? É isso aí.